amados, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E vamos dar início ao capítulo número 8 do livro Missionários da Luz. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre, afável, teremos algum trabalho esclarecimento geral e amigos nossos, relativamente a problemas da mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Veja que o nosso irmão Francisco, ele se interessou, ele ficou sabendo que ia acontecer uma reunião, um estudo, e ele perguntou se podia participar dessa reunião, não só ele, mas o grupo dele. E ele pediu uma permissão, tornou Francisco. Estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Aí Francisco agradece, o nosso irmão Alexandre, e pergunta se podia trazer os irmãos que faziam parte do seu grupo de trabalho. Ele gostaria que o pessoal dele também participasse, E Francisco agradeceu, sensibilizado, e perguntou: podemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor, sem hesitação. Conduz os amigos ao sítio do seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. André Luiz, já naquela intuição dele, naquele querer saber, ele já ficou querendo saber o porquê, daquilo. E segundo informações anteriores, Alexandre dirigia naquela noite pequena assembleia de estudiosos, e assim que nós vimos a sós, ele explicou: nosso núcleo já de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para o funcionamento em pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então, aquele grupo de oito espíritos se afastaram e foram providenciar a vinda dos irmãos encarnados, que trabalhavam com eles. E para participar das orientações da noite, Alexandre disse que nossos irmãos precisavam de mais elucidação, mais preparo para melhor fazer a função que eles estavam dispostos a exercer. Então, isso serve para nós também, Para nós nos preparar sempre, nos preparar com afinco, com amor, Tudo que nós pretendemos fazer, não só na casa espírita, mas no trabalho, na comunidade, onde nós participamos, que nós vivemos, que fazemos, que fazemos com amor, com dedicação, E André continua: e como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente, atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar
algumas sementes a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará lavoura farta. Então fica o alerta para nós, né? Será que estamos nos preparando adequadamente para um sono tranquilo? Será que estamos fazendo nossas orações de coração, uma oração, uma coração de alma, uma oração assim, de fazer uma oração assim, de coração mesmo? Ou estamos pensando no dia seguinte, o que nós vamos fazer quando a gente levantar, e fazemos uma oração de pura obrigação? Então, a gente tem que se preparar para dormir, né? E essa lição está nos falando isso, a preparação para dormir. Pedir aos bons espíritos que conduzam melhores lugares que nos é devido, né? Devemos nos vigiar de dia e também de noite, né? Tendo bons pensamentos, agindo com verdadeiros cristãos, orando sempre e vigiando as nossas atitudes, que nem sempre a gente faz pelas atribulações da vida, né? A vida nos conduz às atribulações. Então, a gente muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai dormir já pensando o que vai acontecer no dia seguinte, as coisas que a gente vai fazer, as coisas que a gente tem que preparar, e às vezes a gente fica numa situação tão grande que a gente prepara o dia seguinte, a gente vai no dia seguinte e não consegue fazer tudo aquilo que preparou mentalmente, e aí a gente dorme mal, e a gente dorme não tendo uma boa noite de sono. E aonde a gente vai quando a gente está nessas condições? Então, o bom preparar do bom sono, de se preparar mesmo, respirar, fazer uma oração de coração e deitar com a mente vazia, deixando os problemas de lado, a gente vai ter bons ensinamentos, a gente vai se reunir com os espíritos de hierarquia maior, que vai nos orientar, que vai nos preparar para o dia seguinte. E Alexandre continua: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilar nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, ao comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nessa noite, com face da lembrança do irmão Francisco, que nos dará alguns amigos. Veja, nesse estudo tinha matriculados mais de 300 irmãos encarnados e que compareceu apenas 32. E fica o alerta para nós. O que nós fazemos? De vez em quando, passamos a noite sem dormir, em casamentos, em churrascadas, bailes, shows, festas em geral, aniversários, enfim. A gente passa uma noite inteira passando assim em coisas que não é aproveitada para nós. Nós espíritos precisamos rever esse tipo de situação. Precisamos nos preparar para uma boa noite de sono.
E às vezes a gente não dá valor. A gente simplesmente pensa que o sono é para o corpo físico somente. Né? A gente não tem noção o que os espíritos superiores fazem para nos ajudar. A gente não tem condição de ver o quanto eles se dedicam a nós e a gente não dá a devida importância, né? A gente não consegue ver o que acontece com nossos irmãos e precisamos estar dispostos para receber esses ensinamentos. E para receber esses ensinamentos, a gente tem que ter uma vida regrada, tanto na vigília e tanto no sono. Fica esse alerta para nós. E André Luiz disse: e os irmãos que comparecem, eles vão ter essas recordações, né? Ele pergunta: será que eles vão ter essas recordações partilhadas de estudos levados com efeito às observações ouvidas? Alexandre considerou: mais tarde a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detetor. Do que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Veja, quanto mais materialista nós formos, menos vamos assimilar os ensinamentos dos nossos irmãos espirituais. Conforme formos estudando e pouco a pouco vamos deixando a matéria de lado, melhor vamos assimilando os ensinamentos dos nossos irmãos. Depende de cada um de nós, depende do que nós estamos procurando, depende do que estamos realmente dando importância. Se damos importância à matéria, que temos que dar importância à matéria, sim, estamos vivendo nela, mas não podemos esquecer do lado espiritual. Não podemos esquecer que somos eternos, que estamos aqui na matéria para colocar em prática que eles trazem para nós, que nós estamos aprendendo, e não deixar de lado o lado espiritual, o nosso lado espiritual. Continuando o texto, ele fala: entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas no teor daquela que você assistirá nesta noite são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas, despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso, esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores,
mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo, a combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os ensinamentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhe as observações e trabalho de cada dia. Olha a importância de estarmos sempre prontos para o aprendizado. Fica mais claro de sentir o amor que Deus, nosso Pai, tem conosco. Através de nossos irmãos espirituais, Deus transmite o seu amor, nos orientando no caminho do bem. Nós não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Só que nós temos que abrir esse canal. Só que nós temos que ter consciência que eles existem. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eles tentar nos ajudar se esse canal está fechado, né? Então depende de nós realmente. E André continua: é lastimável, disse André, valendo-me da pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhe confiou, como operar por eles? Se constitui lei primordial da vida a realização divina eterna para cada um de nós. Veja, devemos pensar muito sobre isso. O que é pedido para nós fazer? Eles não pedem coisas absurdas. Eles não pedem coisas que não podemos fazer. Eles pedem para a gente viver em equilíbrio, pedem para viver com fé, né? Com pensamento elevado, nos preparar para a vida. Na vigília ou dormindo, né? Ou para dormir, estaremos aprendendo sempre, no bem ou no mal. Dos dois lados nós vamos aprender. Agora, no que estamos pendentes? Estamos pendendo para um lado ou pendendo para o outro? O que nós queremos da vida? O que nós pensamos? O que nós agimos? Né? Se formos dormir de qualquer jeito, nós vamos aprender o quê? Né? No que nós vamos nos ligar? De repente a gente tem uns sonhos, pesadelos, né? E a gente não sabe explicar. Não, eu não vivi isso, eu não penso nisso. Então a gente tem que realmente analisar e realmente nos preparar para a vida, né? Continuando, ele fala: a esse tempo defrontamos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordando de luz.
Vamos ao trabalho, convocou Alexandre. Mas objetei, por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam serviços a seu cargo? Aí ele responde: se fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito, mas no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. André ele ficou meio assim sem saber, porque eles já tinham um grupo. Lembra que lá no 3º, 4º capítulo, André se faziam reuniões num grupo. Aí só que como eles iam atender pessoas encarnadas, espíritos encarnados, não poderia ser lá. Tinha que ser uma casa específica, né? Aquele lugar seria próprio para ministrar aqueles ensinamentos. O ambiente já era preparado para esses fins, né? Então já tinha um lugar específico para receber os nossos irmãos encarnados. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente ao fim de que se destinam. Como é interessante o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Então veja, o ambiente, o amor, a vibração daquele lugar estava pronto para receber os nossos irmãos que viriam ali naquela noite para receber os ensinamentos, né? Então existe toda uma preparação, como nessa casa, existe toda uma preparação antes, né, para preparar a nossa vinda. E às vezes a gente chega numa casa de oração conversando, coisas fora do Espiritismo, fora dos ensinamentos, e a gente não dá esse devido valor, a gente não tem esse devido respeito com nossos irmãos espirituais. Então fica mais um alerta para nós, né? Veja numa lição como quantos ensinamentos, né? Quantas coisas, quantas minúcias que a gente passa pela vida sem perceber, né? Passa pela vida sem dar o devido valor. E Alexandre comenta com elevada sabedoria, né? Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível ao cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum, uma das primeiras manifestações do nosso Senhor diante do povo. Foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias, no pleno aconchego do lar. Muitas vezes
visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpurgável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseiam na Igreja viva do Espírito no coração do povo de Deus. Olha, a nossa casa com o Evangelho no lar é um porto seguro, é um pronto socorro para os moradores daquele lar e os arredores. Por isso que o Evangelho no lar é tão falado, é tão comentado, é tão discutido e é uma verdadeira lição para nós. É uma verdade assim indiscutível. Jesus sempre nos ensinou, sempre nos deu esse parâmetro para que nós podemos imitá-lo, fazendo da nossa casa um porto seguro. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença, vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se ao mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre o arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Um momentinho. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos nas transformações dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, nas catedrais de pedras em lares acolhedoras de Jesus. Meus irmãos, Jesus e nossos irmãos espirituais estão nos convidando à reflexão, ao estudo, ao amor. Como Alexandre disse, que não pode violentar ninguém, que depende de cada um de nós. Aqui podemos ter força e vontade da mudança. Jesus está a nos esperar sempre. Nossos irmãos espirituais estão a nos orientar. Basta termos vontade da mudança. Temos vontade de nos melhorar.
hoje eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que temos que ter paciência conosco mesmo, amor conosco mesmo. Nem sempre a gente pensa em nós. Nós damos conselhos, nós falamos, nós até ouvimos as pessoas, até falamos que nós conhecemos, mas temos que ter amor conosco. Sabemos que ainda vamos errar muito, sabemos que muita coisa vai acontecer conosco, mas temos essa doutrina para nos orientar, nos carregando no colo, nos oferecendo amor, nos oferecendo ensinamentos que vai nos alavancar para a nossa evolução. Basta nós querermos, basta ter boa vontade, basta seguir os evangelhos de Jesus. Que Jesus nos abençoe e vamos colocar em prática esses ensinamentos. Vamos agradecer mais uma vez André Luiz, que traz tantas informações para nós, e que vamos dar o devido valor a cada lição que aparecer para nós. Bom dia a todos.